Agora você vai ouvir a poderosa mensagem da Palavra de Deus com a pastora Genilda Silva. Pastora Genilda Silva. Ouça atentamente. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Uma boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo para todos, amados. Uma palavra para nossa meditação, meus amados, que se encontra em Lucas 1, versículo 40. A palavra do Senhor fala, meus amados, que Jesus estava ali no meio da multidão, pregando a sua palavra sobre o reino. Mas ali se aproximou um homem leproso, joelhou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, podes me curar, se tu quiseres. E Jesus, olhando para aquele homem, Jesus teve grande compaixão. E Jesus disse: quero sim. E colocou as mãos sobre aquele homem. E na mesma hora, aquela lepra desapareceu. E Jesus disse para ele: vai e mostre aos sacerdotes, para que eles examinem você. E ali, louvado seja Deus, aquele homem saiu curado, liberto daquela enfermidade. Só que a partir daquele momento, aquele povo vendo tudo aquilo acontecendo, os milagres, aquelas coisas maravilhosas que Jesus fazia, muitos perseguiam Jesus. E ali Jesus já não podia, meus amados, pregarem, entrar na cidade, em qualquer cidade mais, por causa da perseguição. Então Jesus foi para o deserto. E ali no deserto o povo ia para receber a cura das enfermidades, para ouvir as pregações. Louvado seja Deus. E eu quero dizer para vocês, meus amados, que a fama de Jesus percorreu por todas as partes ali daquela cidade, e muitos iam até ele, mesmo no deserto, para ouvir a pregação sobre o reino dos céus e também para receber as curas, as libertações das enfermidades. E eu quero dizer para vocês, meus amados, que Jesus curava, Jesus fazia maravilhas na vida daquele povo. Então, meus amados, hoje não é diferente. Hoje nós vimos também que quando a gente está querendo fazer a obra de Deus, há muitas perseguições, há muitos levantes, há muitos que querem impedir você de fazer a obra do Senhor, de pregar a palavra de Deus. Mas não podemos, meus amados, esmurecer, não podemos desanimar e queremos desistir, porque mesmo Jesus, tendo todo o poder e autoridade, ele foi para o deserto, mas ele não deixou de pregar a palavra. Ele continuou fazendo a obra do Pai. E ele nos dá exemplo, que nós também, meus amados, não venha só querer pregar em templos bonitos, que muitos só querem pregar em templos, lugares bonitos, ter as melhores cadeiras, estar nas tribunas, mas não é isso que Jesus quer. Jesus quer que você leve a palavra dele, não importa onde, mas que você leve a mensagem do reino, seja em província, seja em sítio, seja em lugares pobres, humildes, não importa. O que importa é que as palavras de Deus sejam ministradas, que o reino do céu está próximo. O povo precisa se achegar a Deus.
E o Senhor, Ele quer usar a sua vida como um canal de bênção nesta terra, para falar das grandezas de Deus, para trazer pessoas à salvação. Louvado seja o nosso Deus. Jesus curava e mandava que aquelas pessoas fossem até os sacerdotes, para que eles examinassem e vissem realmente que aquele povo estava curado, estava liberto. Mas aquilo para eles que eram incrédulos, era uma afronta para eles, eles não aceitavam. Quando Jesus curava alguém, eles, em vez de glorificar a Deus, eles queriam matar Jesus. Eles queriam que Jesus fosse expulso, não entrasse mais naquela cidade, não ministrasse mais a palavra naquele local. Porque era um povo incrédulo, era um povo que não acreditava, mesmo vendo os milagres, as maravilhas que Jesus fazia, mas eles não davam crédito. Então, meus amados, Jesus teve que ir para o deserto. Mas mesmo no deserto a obra continuou. E eu quero dizer para você que Jesus te chamou também como mensageiro, para que você vá levar a mensagem de Deus ao povo, ao mundo. Não importa, vai vir barreira, impedimento, vai vir pessoas para tentar te parar. Vai acontecer muitas vezes das pessoas não querer que você prega em tais lugares. Mas a palavra de Deus nos ensina, não importa, se você não cabe em um lugar para pregar a palavra de Deus, vá para outro. Não importa o lugar que você pregue, que você ministre a palavra de Deus. O importante é que a palavra seja ministrada, porque alguém vai ouvir a palavra de Deus e vai se converter. Vai aquebrantar-se o coração diante de Deus. Porque aqui fala, meus amados, que o povo ia até Jesus, porque o povo gostava, tinha prazer em ouvir a palavra de Deus. Os sacerdotes tentaram impedir Jesus de continuar a obra. Tentaram barrá-lo para que ele não entrasse no templo, não ministrasse para o povo. Mas mesmo assim Jesus continuou ministrando a tua palavra nos lugares longe da cidade, porque não podia mais entrar em todas as cidades, ele era impedido de entrar na cidade. Mas mesmo assim, meus amados, o povo ia até ele, aonde ele estava. E a palavra era ministrada ao coração daquele povo, e eles se convertiam a Deus. E a mesma coisa o Senhor, Ele fala para você neste dia de hoje. Não importa que muitos tentam te parar, tenta calar a sua boca, mas não pare, não desista, continua ministrando a palavra do Senhor. Não importa se você não pode pregar numa tribuna, se você não pode estar em cima de um púlpito ministrando a palavra, mas pregue nas ruas, pregue nas praças, pregue aonde você estiver, dentro da sua casa, mas ministre a palavra de Deus. Faça o querer do Senhor, porque a mensagem de Deus vai alcançar o povo. Aqueles que são de Deus virão até ti e ouvirão a palavra de Deus e se converterão, porque quando Deus quer agir, meus amados, não há nada e nem ninguém para impedir a obra do Senhor. Não vão impedir você, não vai calar sua boca, porque você é vaso de Deus e Deus te escolheu para ministrar a palavra dele. E você vai ministrar a palavra e Deus vai fazer milagre, coisas maravilhosas vai acontecer. E o povo há de ver os milagres, porque Jesus, ele vai usar a sua vida como um canal de bênção, meus amados, para fazer a diferença nesta terra. E ali muitos vão ver e vão ficar admirados de tantas maravilhas que o Senhor tem feito, que o Senhor vai fazer através da sua vida. Então não desanime, não desista, ainda que tenha que ir para o deserto para ministrar a palavra no deserto, ainda que seja difícil ministrar a palavra, meus amados, porque não é fácil. Há momentos na nossa vida, meus amados,
que nos encontramos no deserto, sem força, sem ânimo. E nós precisamos continuar firme ministrando a palavra de Deus. O bom soldado, ele não recua diante de uma batalha, mas ele permanece firme diante ali da batalha, crendo que a vitória já é garantida. E a mesma coisa o Senhor, ele fala aos nossos corações. Pode vir afronta, pode vir perseguição contra a nossa vida, pode tentar calar a nossa boca, mas não pare. Continue falando das grandezas de Deus. E não se preocupe não, se você entrou num lugar e naquele lugar você não era bem-vindo, não se preocupa. Se você tiver que sair pela palavra de Deus para ministrar a palavra, sai. Se naquele lugar não te cabe aonde você está, vá para outro lugar, nem que seja para o deserto, mas vá pregar a palavra de Deus. Porque Jesus, meus amados, ele não foi aceito nas cidades. Era proibido de entrar na cidade para ministrar a palavra. Mas mesmo assim ele foi para o deserto e o povo foi com ele. O povo foi atrás das mensagens. Porque o povo tinha sede da palavra. O povo queria ouvir as mensagens que era pregada. E eu quero dizer para você que aquele que é de Deus, ele vai te ouvir. Ele vai ouvir a mensagem que você vai pregar. E Deus vai trabalhar no coração deles. E não importa, meu amado, aonde você vai, a palavra de Deus está contigo. E o povo vai ver a diferença na tua vida. Vai chegar pessoas para ouvir uma mensagem. E abre a sua boca santa, deixa Deus te usar para ministrar a palavra dele. Fale com poder e autoridade, não temas, porque Deus, ele é contigo. Deus está na frente de tudo, meus amados. E muitos vão ser curados, vão ser libertos. E muitos que estão perseguindo, muitos que querem ver a sua derrota, muitos que só pensam em te destruir, vai ver as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Vai ver que os milagres vão acontecer, que você não é uma pessoa qualquer, você é vaso escolhido, você é vaso de Deus. E como um vaso de Deus, você vai fazer a diferença. E muitos há de contemplar as maravilhas do Senhor através da tua vida. Então que você venha, meus amados, abrir a sua boca e ministrar a palavra de Deus. Não se preocupa, meus amados, com as afrontas. Não se preocupa se tem sofrido humilhação, se tem passado por momentos difíceis. O nosso Jesus também sofreu humilhação, passou por momentos de perseguições, momentos difíceis, a qual Jesus, meus amados, se ele quisesse, ele poderia dar um fim em tudo ali. Ele poderia levantar com um sopro, meus amados, ele poderia destruir todos aquele exército inimigo, mas Jesus não revidou. Ele fez apenas pregar o evangelho, pregar o amor, a obediência, a salvação, para que o povo se convertesse verdadeiramente, para que o povo se achegasse a Deus. Jesus nos ensinou que não é com o mal que vamos combater o mal, mas nós vamos vencer o mal é fazendo o bem, é mostrando a diferença. Você não é igual a eles, aqueles que fazem o mal, você é diferente. E como diferente, você só vai fazer o bem, aquilo que é bom, aquilo que é correto, aquilo que agrada a Deus. Porque nós não devemos fazer o mal, combater o mal com o mal, mas sim vencer com a nossa bondade, com a sabedoria de Deus sobre a nossa vida. Nós venhamos fazer a diferença, meus amados. Porque se nós for revidar, nós estamos sendo igual, nós não estamos sendo diferente. E Deus, ele quer mostrar a diferença na nossa vida. Que aonde nós formos, aonde você chegar, a diferença, as pessoas venham te ver como um homem, como uma mulher de Deus. Venha ver a luz de Cristo sobre a sua vida. Que as pessoas venham sentir alegria, venham sentir paz em estar perto de você. Que as pessoas venham se alegrar com a sua presença. E é assim que Deus nos quer, meus amados, como pessoas humildes, simples,
mas pessoas de poder e autoridade na unção de Deus, para ministrar a palavra dele com poder e autoridade. Você não precisa ter uma teologia, você não precisa ser um doutorado para você ministrar a palavra de Deus. Você só precisa ter comunhão com Deus e ter o Espírito Santo na sua vida. Se você tiver o Espírito Santo de Deus, você tiver comunhão com o Altíssimo, você vai pregar a palavra de Deus com poder e autoridade e vai fazer coisas maravilhosas. Muitas vezes, meus amados, as pessoas acham que para ministrar a palavra tem que ter muita leitura. Não, que você precisa ter comunhão com Deus e ter o Espírito de Deus na sua vida. Porque Pedro, meus amados, pelo que nós vimos na Bíblia, Pedro, ele era um homem sem letra. A palavra de Deus diz que Simão Pedro, ele não tinha letra, mas ele tinha poder e unção de Deus. E até a sombra de Pedro curava. Aonde Pedro passava, havia milagres. Eu quero dizer para vocês que muitos enfermos vinham até Pedro, para que pudesse, pelo menos da sombra de Pedro, tocasse no doente, para que o doente fosse curado. Então, meus amados, Deus, ele busca verdadeiros adoradores, pessoas que realmente querem compromisso com ele, pessoas que estejam dispostas a fazer a vontade do Senhor. E é desta maneira que Deus quer que você venha a ele, venha buscar a presença dele. O que você quer de Deus, busque do Senhor. Você quer unção, você quer poder, autoridade para fazer coisas boas. Então busque a presença de Deus, porque você com certeza receberá o melhor de Deus, meus amados. Porque Deus, ele tem o melhor para a sua vida. E Deus quer te honrar nesta terra. Ainda que muitos não te dão valor, ainda que muitos te desprezam. Porque eu quero dizer para vocês, meus amados, que ser profeta de Deus não é fácil. Ser ministro da palavra de Deus não é fácil não, meus amados. Há muita perseguição, há muita inveja, há muitos querendo roubar aquilo que Deus te deu, o seu dom. Há quantos têm inveja de ver você ministrando a palavra de Deus? Tem inveja quando vê você louvando a Deus. Às vezes você não é rico, você não tem dinheiro, você não tem uma mansão, mas o que você tem, meus amados, incomoda o inferno. A palavra de Deus está na sua boca, a unção de Deus está na sua vida. O seu louvor, aquele louvor, quando você abre a sua boca, ele sobe como um cheiro suave nas narinas de Deus. Isso incomoda o inferno. E muitos, meus amados, te perseguem. Às vezes você fala, mas eu não tenho dinheiro, eu não sou rico, eu não tenho grandes coisas, por que as pessoas me perseguem? É porque você tem talento, você tem unção de Deus, você tem algo que eles não têm, meus amados, que é a unção de Deus na sua vida, é a autoridade que Deus te deu. Então eu quero dizer para vocês, meus amados, que vocês venham ficar firmes na fé. Continue buscando, continue adorando o nosso Deus. Faça como Jesus, pregue a palavra, mesmo que tenha que ir para o deserto, não se preocupa não, o Senhor está no deserto também. Deus, ele está contigo, desde que você esteja na presença dele, procurando fazer aquilo que é bom e agradável ao Senhor. E muitos que vão vir até você vai ser curado, vai ser liberto. E muitos que têm te afrontado, te perseguido, vai ver os milagres. Porque Deus vai permitir que eles vejam os milagres, que você tem um Deus poderoso na sua vida, que você não está sozinho, você não é um qualquer, mas você é vaso de honra. Então tenha certeza que assim como aquele leproso foi até o sacerdote, para que o sacerdote examinasse ele e visse que realmente ele estava curado, desta maneira Deus vai fazer na tua vida. Deus vai entrar com providência e vai mudar a sua história. E muitos vão ouvir que você realmente é um homem ou mulher de Deus abençoado, porque Deus tem abençoado a sua vida, porque você tem sido fiel ao Senhor, e o Senhor vai derramar as bênçãos sobre a sua casa,
sobre a sua família. Então toma posse de vitória, porque você nasceu para vencer, para fazer a diferença. Amém, meus amados? Então acredite no seu milagre, não pare, não recua, não desista, mas permaneça firme na fé, porque a vitória é garantida. Em nome de Jesus, vou estar orando pela sua vida e crer na vitória. Soberano e grandioso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, entrega a Ti, Senhor, a cada ouvinte, Pai, a qual ouviu a Tua mensagem nessa noite, que o Senhor vai de encontro, Pai, a estas pessoas, a cada lar, a cada família, derramando do Teu poder e da Tua unção, concedendo cura, Senhor, abrindo porta de emprego, Senhor, entra com bênção, paz, alegria, prosperidade, conceda a vitória, Pai, e que a Tua bênção, a Tua paz esteja sobre cada lar e cada família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastora Genilda Silva. Pastora Genilda Silva. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia.